Caro presidente, para economia de tempo e o ministro pacientemente está aqui nessa sessão que começou às 10 horas e agradecer, primeiro, me associar às palavras de todos os senadores que me antecederam em relação à oportunidade deste debate. E também agradecer a presença dos governadores de Alagoas, governadores de Mato Grosso, Teotônio Vilela Filho, Simbal Barbosa, aos senadores Lindbergh Farias, da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Walter Pinheiro e, especialmente, claro, o ministro Guido Mantega. Ministro, permita-me apenas, eu desejaria muito que o otimismo de Vossa Excelência em relação à Libra, tão bem destacado por Vossa Excelência, se confirme. Quanto maior for o preço do petróleo, mais royalties receberão também os estados não produtores, como o meu, do Rio Grande do Sul. Mas vai depender dos humores do mercado internacional e desse preço. Então, a gente tem que aguardar exatamente para isso e tomara mesmo que os preços sejam desse nível para nos estimular. Queria fazer uma observação também. Vossa Excelência mostrou na sua apresentação a política que propiciou aí a redução dos desequilíbrios regionais. Isso é muito positivo, não fosse o fato de que esse desequilíbrio foi reduzido à custa de guerra fiscal. E aí, nisso, eu gostaria de chamar a atenção pela posição do senador Lindbergh Farias, muito apropriada a respeito dessa matéria e sobre as questões relacionadas à segurança jurídica para todos os setores da economia brasileira. O empreendedor precisa de regras claras e nós mudamos, seja no âmbito dos impostos municipais, seja no âmbito da guerra fiscal, e isso cria realmente uma incerteza. Então, veja só, o Norte e o Nordeste tiveram, de fato, como disse Vossa Excelência, o Norte da nossa querida Vanessa Graziotti, 5,2% de crescimento do PIB de 2000 a 2010, o Nordeste 4%, o Centro-Oeste, especialmente tocado por Mato Grosso e por Goiás e Tocantins, 4,7%. Em compensação, a minha região, sul do país, 3,2%, porque as nossas empresas se transferiram para lá. Então, geradoras de emprego, setor coureiro, calçadista, grande empregador de mão de obra, nós não reclamamos que esses estados, essas regiões se desenvolvam. Elas precisam para criar um desenvolvimento adequado ao país, mais harmônico. Nós queremos isso. Só que isso foi feito à custa dessa política fiscal. Portanto, nós precisamos exatamente resolver de uma vez por todas, porque senão ficaremos aqui fazendo outros debates. Entro ao ponto para ser bem objetiva. Nós festejamos também, presidente Renan Calheiros, o que a Câmara decidiu ontem sobre a renegociação da dívida. Na verdade, nós estamos falando sobre estoque da dívida. Nós não estamos falando do fluxo da dívida. E o fluxo continua um peso para os estados. E aí entra o que o senador Luiz Henrique está propondo, adequadamente, ex-governador, com toda a capacidade que teve, criatividade de fazer uma proposta. E, nesse caso, eu gostaria de saber de Vossa Excelência qual é a posição do governo a respeito. O projeto do senador Luiz Henrique autoriza o desconto de valor equivalente a 20% do saldo devedor das dívidas refinanciadas pela União, desde que, esse é o fator, desde que os recursos resultantes sejam obrigatória e exclusivamente destinados pelos entes federados, estados e municípios, beneficiados a programas de investimentos em áreas de mobilidade urbana. As ruas foram nos indicar isso. Infraestrutura, inovação e tecnologia. Ora, ministro, o senhor conhece bem porque tem acompanhado aí a choradeira adequada, não é choradeira, é o clamor dos governadores e dos prefeitos. Eu sou uma senadora municipalista, presido aqui por deferência do senador Lindbergh Farias a subcomissão de assuntos municipalistas. Como visto, esse projeto não autoriza a realização de operações de crédito entre a União e os entes federados devedores, nem trata de postergação ou refinanciamento de dívidas. Objetivamente reconhece que as diferenças entre a evolução dos índices de atualização monetária dos saldos devedores adotados nos contratos e a dos que expressam o comportamento das suas receitas têm implicado num encargo financeiro muito pesado e não proporcional à capacidade financeira dos estados e municípios devedores à prima rica à União. Por outro lado, como o projeto reconhece o abatimento de 20% do saldo devedor como amortização antecipada, ele ainda propiciará aos entes devedores alívio do fluxo de pagamento de serviço da dívida. Essa é a questão.
porque se não for modificado, o fluxo continua elevado. Os valores liberados são, no nosso entendimento, suficientes para confirmar o financiamento de programas de investimento nessas áreas que eu referi: mobilidade urbana, infraestrutura, inovação e tecnologia. Isso dá o compartilhamento de responsabilidades, cria uma situação de maior facilidade, porque, ministro, quem está na base, o prefeito e o governador, ele tem muito mais precisa a prioridade que ele está necessitando para fazer as aplicações. Fazer a aplicação e decidir a política em Brasília é muito distante. Até o dinheiro chegar lá, ele vai sendo consumido pelo caminho. Então, eu penso que a proposta do senador Luiz Henrique tem, digamos, objetividade, tem clareza. É preciso também que o Estado ou o município esteja todo ele regularizado, o INSS, com todas as suas relações com a União. Portanto, não é uma concessão meramente de repassar dinheiro para custeio. É específico para investimento. E, finalmente, ministro Guido Mantega, também apresentei aqui, gostaria de ver a sua opinião, se for possível, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 39 de minha autoria, prevendo o aumento de 2%. Só 2, ministro, só 2, é pouco. Só 2% de repasse do imposto de renda e também do IPI para o Fundo de Participação dos Municípios. É muito pouco. E aqui está um ex-prefeito, o senador Lindbergh, vários ex-prefeitos aqui. Eu penso que nós podemos, dessa forma, ter uma contribuição adequada a esse procedimento, nessa relação, para resolver de vez essa questão federativa que está hoje vivendo o seu estertor. A crise está se ampliando, a crise federativa, não só nos aspectos financeiros e econômicos, mas também nos aspectos institucionais. Muito obrigado.